Hoje vamos analisar um caso aterrorizante que vai te deixar impactado. Então assista a este vídeo até o final. Algumas horas depois, a polícia, acompanhada pela equipe da SWAT, chegou ao endereço. O quintal da frente parecia abandonado e desolado, com as janelas do primeiro andar cobertas por cortinas esfarrapadas e sem qualquer sinal de luz no interior. A SWAT invadiu o local, na esperança desesperada de encontrar a vítima com vida, possivelmente amarrada e mantida em cativeiro em algum cômodo do imóvel. Movendo-se metodicamente de cômodo em cômodo, os agentes encontraram diversos objetos que, imediatamente, foram associados aos pertences da vítima. Manchas de sangue podiam ser vistas em várias partes das paredes e do chão, indicando claramente sinais de violência. Os investigadores também encontraram uma faca com manchas de sangue seco, além de pedaços rasgados de roupas femininas ensanguentadas espalhados por toda a casa. No entanto, a descoberta mais trágica estava dentro de uma lata de lixo em um canto. Sob lençóis sujos e trapos, a polícia encontrou o corpo sem vida de uma mulher. A cena era tão angustiante que até mesmo detetives experientes da divisão de homicídios ficaram abalados. Queridos espectadores, temos as melhores histórias de crimes aqui no nosso canal. Para não perder nenhuma, inscrevam-se e, por favor, deixem um like no vídeo. Hoje, vamos analisar em profundidade uma das tragédias mais conhecidas e violentas da história recente dos Estados Unidos. Um caso que continua a provocar choque e tristeza mesmo anos depois. Essa história devastadora não é apenas mais um capítulo trágico na história de crimes violentos do país. Ela se destaca por causa da brutalidade inimaginável infligida a dois jovens promissores que, sem saber, se tornaram alvos de agressores impiedosos. A notoriedade do caso decorre não apenas dos atos horrendos cometidos, mas também da ampla cobertura da mídia, da reação da comunidade e dos complexos desdobramentos legais que se seguiram. No centro desse relato angustiante está uma situação impensável envolvendo duas vítimas completamente inocentes e 5 criminosos sem piedade. O motivo por trás desse ato hediondo era surpreendentemente simples. Um roubo que tomou um rumo trágico e bárbaro. Ainda assim, muitos permanecem perplexos com o fato de que uma intenção básica de roubar tenha escalado para uma demonstração tão extrema de crueldade e violência. Dentro da teia de eventos que se desenrolaram, surgiram inúmeras perguntas. As ações dos agressores poderiam ter sido evitadas em algum momento com uma intervenção oportuna? Havia sinais que foram ignorados ou alertas que não foram levados a sério? E teria havido alguma chance para as vítimas escaparem ou para que a polícia interviesse a tempo? Para responder a essas questões perturbadoras, precisamos nos aprofundar nos detalhes específicos do caso, montando a linha do tempo dos eventos horríveis, examinando o papel desempenhado por cada criminoso e explorando a questão final. Essa tragédia poderia ter sido evitada, potencialmente salvando 2 vidas brilhantes? Em certos momentos, os detalhes são quase dolorosos demais para serem absorvidos, mas são essenciais para compreender a gravidade do caso e para honrar a memória daqueles que perderam seus futuros em um ato insensato de violência. Shannon Christian nasceu em 29 de abril de 1985, em Nacogdoches, Texas. Ela era a caçula de 2 filhos de uma família muito unida, liderada por Dana e Gary Christian. Em 1997, a família Christian se mudou para Knoxville, Tennessee, em busca de novas oportunidades e um ambiente mais estável. Shannon, que herdou da mãe o forte interesse por psicologia, ficou fascinada com a ideia de ajudar pessoas em crise, refletindo a criação compassiva que recebeu. Na adolescência, Shannon era extrovertida e gentil com todos que conhecia. Ela também trabalhava meio período para juntar dinheiro para um objetivo pessoal que sonhava havia anos: comprar seu próprio carro. Reconhecendo sua determinação inabalável e querendo recompensá-la por seu empenho, seus pais e irmão uniram recursos para realizar seu sonho. Em seu 21º aniversário, eles a surpreenderam contribuindo financeiramente para a compra de um Toyota Prata, um carro que ela passou a valorizar tanto como símbolo de independência, quanto como um marco de entrada na vida adulta. Christopher Newsom, conhecido por todos como Chris, nasceu em 21 de setembro de 1983, em Knoxville, Tennessee, filho de Mary e Hugh Newsom.
Ele cresceu em uma família grande e amorosa, cercado pelo carinho e proteção dos pais, avós e irmãos mais velhos. Desde cedo, Chris se destacou no atletismo, encontrando seu talento no beisebol durante os anos escolares. Técnicos elogiavam sua agilidade e foco inabalável em campo, e um mentor chegou a prever que ele tinha reais chances de se tornar jogador profissional um dia. Tragicamente, uma lesão grave o afastou dos campos. Ele precisou de uma longa recuperação, fisioterapia intensiva e um difícil processo de adaptação mental para aceitar que seu sonho de seguir carreira no beisebol talvez não fosse mais possível. Ainda assim, Chris mostrou resiliência, direcionando sua energia para novos hobbies e descobrindo outros talentos. Embora em um momento tenha alimentado o desejo de se tornar mecânico, acabou se sentindo mais atraído pela carpintaria como possível profissão. Após concluir o ensino médio, matriculou-se na Universidade do Tennessee, conhecida tanto pelo rigor acadêmico quanto pela vida universitária vibrante, onde ele se destacou entre os melhores da turma. Sua dedicação e curiosidade natural lhe renderam a reputação de aluno entusiasmado e de mente aberta. Foi no campus da universidade, em 2006, que Chris e Shannon se cruzaram pela primeira vez, apresentados por um grupo de amigos em comum. Shannon tinha apenas 21 anos, e Chris se aproximava de seu 23º aniversário. Desde o primeiro instante, quem presenciou a apresentação percebeu uma conexão imediata entre os dois. Não demorou para que se tornassem inseparáveis, passando praticamente todos os momentos livres juntos. Em menos de um mês de namoro, Chris, orgulhoso e empolgado, apresentou Shannon aos pais, confidenciando que via um futuro ao lado daquela jovem carinhosa e inteligente. Comovida pela sinceridade e pelo espírito gentil de Chris, Shannon logo fez o mesmo, levando-o para conhecer sua mãe, pai e irmão. A família Christian acolheu Chris calorosamente, felizes em ver Shannon tão alegre e segura. Em 6 de janeiro de 2007, Shannon Christian, cujo nome era frequentemente escrito como Shannon por amigos e parentes próximos, e Christopher Nilsson foram convidados para uma festa de aniversário organizada por um amigo em comum. A comemoração prometia ser uma reunião animada, com colegas da universidade e outros amigos ansiosos para brindar a ocasião. Na manhã daquele sábado, Shannon foi a um salão de beleza local para os retoques finais antes do evento da noite, animada para exibir um novo visual. Ela estacionou seu querido Toyota Prata em uma garagem subterrânea nas proximidades, local onde o casal havia combinado de se encontrar para seguirem juntos até a festa. No entanto, Chris se atrasou, preso em um congestionamento inesperado após realizar algumas tarefas. O tempo estava passando, e Shannon ficou ansiosa, pois odiava chegar atrasada a compromissos sociais, especialmente um que envolvia amigos próximos. Uma leve discussão aconteceu entre o casal por telefone, com Shannon expressando frustração por talvez perderem parte da comemoração. Mesmo assim, ambos pareciam determinados a resolver rapidamente o desentendimento e ainda comparecer à festa. Quando a celebração já estava em andamento, Shannon e Chris ainda não haviam chegado, o que causou preocupação imediata entre aqueles que os conheciam bem. O casal era amplamente reconhecido por sua responsabilidade e gentileza. Não era do feitio deles faltar a um evento sem dar qualquer explicação ou aviso. Alarmados, amigos tentaram ligar e mandar mensagens para Shannon e Chris, mas não obtiveram resposta. O grupo ficou cada vez mais inquieto, temendo que algo inesperado pudesse ter acontecido. As tentativas de contato com Shannon e Chris naquela noite foram frustrantes e infrutíferas. A situação rapidamente evoluiu de uma preocupação leve para um estado de profunda angústia. Em desespero, a melhor amiga de Shannon ligou repetidamente para a mãe dela, Dana, até tarde da noite, na esperança de conseguir alguma atualização ou simplesmente uma palavra de tranquilidade. Mas todas as chamadas ficaram sem resposta. A sensação de impotência crescia a cada ligação não atendida, e uma inquietação crescente começou a tomar conta. Na manhã seguinte, Dana acordou e descobriu que sua filha ainda não havia voltado para casa. Embora esse fato fosse alarmante, ela inicialmente tentou se acalmar com explicações racionais. Talvez Shannon tivesse decidido passar a noite no apartamento de Chris depois da festa, o que não seria algo totalmente fora do comum. Como Shannon tinha um turno de trabalho agendado para o domingo,
Parecia plausível que ela pudesse ter ido direto ao trabalho saindo da casa de Chris, especialmente se tivessem ficado fora até tarde comemorando com os amigos. Mas a fachada de calma de Dana desmoronou rapidamente quando ela viu, ao verificar as chamadas perdidas da noite anterior, que havia várias tentativas de contato de um número desconhecido. Ao retornar à ligação, Dana foi recebida pela voz ansiosa da melhor amiga de Shannon, que explicou que nem Shannon nem Chris haviam aparecido na festa de aniversário. Um comportamento completamente fora do padrão para os dois. Além disso, eles estavam completamente inacessíveis. Nenhuma mensagem de texto, nenhuma ligação e nenhuma postagem nas redes sociais. Imediatamente, o coração de Dana afundou, e uma sensação nauseante de certeza tomou conta dela, como se pudesse pressentir que algo terrível havia acontecido. O medo só aumentava a cada minuto de silêncio que passava. Enquanto isso, os pais de Chris estavam lidando com o mesmo e desconcertante mistério. Eles também pensaram que o filho pudesse estar passando um tempo na casa de Shannon, talvez relaxando juntos antes dos compromissos de domingo. À medida que as horas se passavam, tentaram ligar para o celular de Chris, mas foram recebidos apenas pelo toque contínuo e nenhuma resposta pessoal. Logo descobriram que Shannon também não havia aparecido para trabalhar naquele dia. Um sinal claro de alerta para alguém tão dedicada e confiável quanto ela. Os pais dos dois jovens rapidamente concordaram que algo estava seriamente errado. Extremamente preocupados, entraram em contato com a polícia, esperando uma resposta imediata e firme. Para sua decepção, a reação foi fraca. Um policial sugeriu casualmente que Shannon e Chris poderiam ter decidido passar um tempo a sós, perdendo a noção do horário e ignorando os celulares nesse processo. Além disso, veio o refrão já conhecido. O protocolo do departamento indicava que um adulto normalmente não era considerado desaparecido, até que se passassem pelo menos 24 horas sem contato. Apesar das súplicas de Dana e dos Nilsson por ajuda, as autoridades pareciam relutantes em dedicar recursos urgentes ao caso. Isso foi um golpe devastador, pois cada momento perdido parecia uma eternidade. Para Shannon e Chris, aquelas 24 horas se revelariam críticas de uma forma que ninguém poderia ter antecipado completamente. Recusando-se a ficar parados, os pais, amigos próximos e redes de apoio do jovem casal lançaram suas próprias operações informais de busca. Telefonaram incansavelmente para todos que conseguiam imaginar, incluindo colegas de faculdade, colegas de trabalho e vizinhos que pudessem saber do paradeiro ou dos últimos passos do casal. Vasculharam hospitais locais na esperança de que alguma vítima de acidente, com características semelhantes às de Chris ou Shannon, tivesse dado entrada. Apesar dessa intensa movimentação, nenhuma informação útil surgiu sobre onde Shannon ou Chris poderiam estar. Amigos e conhecidos que haviam visto Shannon no salão de beleza no sábado ofereceram apenas poucos detalhes. A cabeleireira mencionou que Shannon estava animada falando sobre a festa de aniversário e parecia apressada para chegar a tempo. Ela não mencionou nenhuma outra parada ou compromisso em seus planos. Isso deixou pais e amigos completamente no escuro sobre o que poderia ter acontecido entre a ida ao salão e o momento em que o casal aparentemente desapareceu. Quando chegou a segunda-feira, 8 de janeiro, as autoridades finalmente intensificaram sua atuação, iniciando uma busca formal pelos dois desaparecidos. Os policiais conduziram entrevistas, solicitaram imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais e começaram a coletar depoimentos de qualquer pessoa que pudesse ter tido contato com o casal. No entanto, a resposta lenta inicial significou que uma janela de tempo crucial já havia sido perdida. Ainda assim, graças aos incansáveis esforços das famílias e amigos de Shannon e Chris, grande parte de Knoxville e das comunidades vizinhas ficou ciente do desaparecimento do casal. De estações de TV locais a murais de faculdades, suas fotos estavam por toda parte, pedindo ao público que ligasse para a polícia ou para uma linha exclusiva de denúncias com qualquer pista ou informação. No domingo, o dia anterior, boatos começaram a circular pela cidade sobre uma descoberta perturbadora perto de trilhos de trem. Nada havia sido confirmado, e as autoridades mantinham sigilo, mas começaram a circular histórias de que um funcionário ferroviário havia encontrado restos humanos gravemente danificados. A princípio, muitos presumiram que fosse uma tragédia não relacionada. Talvez uma vítima solitária atropelada por um trem ou atacada por agressores desconhecidos. No entanto,
Os boatos se espalharam rapidamente, e as pessoas começaram a temer que aquele achado horrível pudesse estar conectado ao desaparecimento inexplicável de Shannon e Chris. E como se revelou, esses rumores não eram infundados. O funcionário da ferrovia, enquanto realizava sua inspeção rotineira dos trilhos, ficou horrorizado ao descobrir o que parecia ser um corpo humano em um barranco ao longo da linha ferroviária. Os restos estavam em estado indescritível, apresentando múltiplos ferimentos e sinais claros de tentativa deliberada de queima, como se o autor ou os autores tivessem tentado destruir provas ou ocultar a identidade da vítima. O trabalhador imediatamente relatou a cena macabra, levando a polícia local a correr para o local e isolar a área. Os investigadores fotografaram cada centímetro da cena, procurando desesperadamente por pistas importantes como objetos descartados, pegadas, cápsulas de munição ou qualquer outra evidência física que pudesse ligar um suspeito a esse ato hediondo. Assim que concluíram a documentação preliminar, os agentes transportaram os restos mortais para o necrotério para a realização de uma autópsia completa. O objetivo era determinar tanto a causa da morte quanto qualquer característica identificável que pudesse corresponder a uma pessoa recentemente dada como desaparecida. No entanto, o nível de destruição causado por traumas severos e pela tentativa de queima indicava que a identificação seria extremamente desafiadora. Criminalistas, patologistas forenses e investigadores se prepararam para a possibilidade de um processo longo e meticuloso, incluindo o uso de registros odontológicos, caso algum dente estivesse intacto, ou até testes avançados de DNA. Apesar desses obstáculos, os especialistas forenses conseguiram confirmar vários detalhes angustiantes sobre as últimas horas da vítima. Primeiro, o corpo pertencia a um homem jovem que sofreu uma morte brutal e violenta. A presença de inúmeros ferimentos, muitos deles infligidos enquanto ele ainda estava vivo, levou os investigadores a concluir que o assassinato foi prolongado e sádico por natureza. Chocantemente, quase todos os dentes da vítima haviam sido arrancados ou severamente danificados, uma indicação de agressão física extrema ou de uma tentativa de dificultar sua identificação. A autópsia revelou que ele havia sido baleado 3 vezes, 2 nas costas e 1 na cabeça, o disparo final e fatal. Para piorar ainda mais o horror, testes forenses detectaram fluido seminal de pelo menos 3 homens diferentes no corpo da vítima, além de lacerações e rasgos consistentes com agressão sexual repetida. O nível de brutalidade era quase inimaginável, até mesmo para investigadores experientes acostumados a cenas de homicídio. Como a polícia estava analisando relatórios de homens jovens desaparecidos, não demorou para que notassem a forte semelhança entre a idade, altura e compleição física da vítima e a descrição fornecida de Christopher Nilsson. Ainda assim, era necessário um comprovante mais concreto. Os policiais entraram em contato com os pais de Chris, explicando a descoberta sombria e solicitando amostras de DNA para comparação. Embora não pudessem afirmar com certeza absoluta que o corpo era de Chris, a polícia deixou dolorosamente claro que as evidências apontavam fortemente para essa conclusão. Para poupar Mary e Hugh Nilsson de uma experiência traumática extrema, os agentes os aconselharam a não irem ao necrotério para realizar a identificação visual, já que os restos carbonizados e desfigurados mal preservavam traços humanos. A identificação final dependeria de métodos científicos, e não de reconhecimento visual direto. Infelizmente, a análise de DNA confirmou sem qualquer dúvida que os restos encontrados perto dos trilhos de trem pertenciam ao estudante desaparecido, Christopher Nilsson. Peritos forenses realizaram diversos testes no corpo severamente danificado, comparando amostras de DNA coletadas de objetos pessoais de Chris e de amostras de mucosa oral fornecidas por seus pais. Esse resultado conclusivo foi um golpe devastador para a família Nilsson e chocou aqueles que ainda mantinham a esperança de que, talvez, por um milagre, Chris pudesse ser encontrado com vida e resgatado de onde quer que estivesse. A dor tomou conta da casa, com parentes e amigos próximos chegando para confortar os pais de Chris, que agora tinham que enfrentar a realidade inimaginável de que seu filho amado havia sido brutalmente assassinado. Apesar dessa confirmação horrível sobre o destino de Christopher, os pais de Shannon Christian, Dana e Gary Christian
continuavam a se agarrar à esperança cada vez mais frágil de que sua filha ainda estivesse viva. Recusavam-se a considerar a possibilidade de que ela também tivesse sido vítima do mesmo fim macabro. A determinação deles era reforçada por uma pista pequena, mas significativa. O último sinal do celular de Shannon havia sido registrado no mesmo dia em que ela e Chris desapareceram, em um dos bairros mais problemáticos de Knoxville, uma área com alta taxa de criminalidade e reputação de atividades ilícitas. Esse era um lugar que Shannon e Chris não teriam qualquer razão para visitar sob circunstâncias normais, o que reforçava a teoria de que haviam sido levados até lá contra a vontade. Acreditando que Shannon pudesse estar sendo mantida em cativeiro nas redondezas, os Christian insistiram com a polícia para que seguisse todas as pistas possíveis naquela parte da cidade. Sua esperança fervorosa era a de que ela ainda estivesse viva e escondida em algum prédio abandonado, porão ou outro local improvisado. Até que alguém, talvez as autoridades, encontrasse a dica certa ou descobrisse o endereço correto. Eles rezavam para que o tempo ainda não tivesse se esgotado e que, de alguma forma, Shannon pudesse ser salva. Em um beco isolado desse mesmo bairro, os investigadores encontraram o SUV Toyota de Shannon abandonado em um estado de total degradação. Quando os pais dela foram informados da descoberta e levados para ver o veículo, mal conseguiram reconhecê-lo como sendo o carro da filha. O exterior, antes brilhante, agora estava imundo e coberto de arranhões, com os faróis quebrados e os pneus murchos. Por dentro, a cena era igualmente perturbadora. Todos os pertences pessoais de Shannon haviam desaparecido, e o interior exalava um forte cheiro de fumaça de cigarro. Bitucas estavam espalhadas pelo chão, os bancos estavam rasgados e manchados, e havia um clima geral de vandalismo desenfreado por todo o interior do carro. Até mesmo o volante apresentava marcas de arranhões e sujeira impregnada, como se um grupo de desconhecidos tivesse usado o veículo com total descaso. Um detalhe chamou particularmente a atenção dos investigadores. O banco do motorista estava recuado ao ponto de indicar que um homem adulto de grande porte havia sido o último a conduzir o SUV. Uma evidência crucial emergiu na forma de um envelope amassado encontrado no chão, entre os bancos dianteiros. Ao examiná-lo de perto, os detetives notaram que ele exibia um endereço na rua Chipman, a apenas alguns quarteirões de onde o carro havia sido abandonado. Parecia provável que o envelope tivesse sido derrubado ou esquecido por um dos criminosos. Alguém talvez apressado ou descuidado ao sair do veículo. Seguindo essa pista, a polícia começou a interrogar moradores locais que pudessem ter visto o SUV de Shannon circulando pela área. Uma testemunha relatou que naquela fatídica noite de sábado, viu 4 homens afro-americanos andando em um SUV prateado que parecia deslocado naquele bairro. Quando as autoridades colheram impressões digitais do envelope, descobriram uma correspondência com Lemarcus Davidson, um indivíduo com um histórico criminal sério, já condenado anteriormente por crimes violentos. Essa correspondência elevou rapidamente Davidson à posição de principal suspeito. Logo, os investigadores descobriram que ele morava em uma casa situada em uma zona industrial, ao lado de um terreno baldio frequentemente usado para despejo ilegal. A propriedade tinha fama de receber visitantes estranhos constantemente, e vizinhos ocasionalmente relatavam distúrbios ou barulhos altos vindos do local. Em poucas horas, a polícia, acompanhada por uma equipe tática, se dirigiu ao endereço registrado de Davidson. O quintal da frente parecia desolado. As janelas do andar térreo estavam cobertas com cortinas puídas e nenhuma luz era visível no interior. Batidas na porta não obtiveram resposta. Os oficiais anunciaram sua presença e deram repetidos avisos, pedindo que qualquer pessoa lá dentro saísse pacificamente. Diante do silêncio, forçaram a entrada na esperança, ainda que remota, de encontrar Shannon com vida, talvez amarrada e aprisionada em algum cômodo da casa. Embora estivessem preparados para um confronto hostil, o interior estava assustadoramente silencioso. Movendo-se metodicamente de cômodo em cômodo, os agentes encontraram diversos itens que imediatamente ligavam a propriedade a Shannon e Chris. Primeiro, encontraram a bolsa de Shannon, parcialmente revirada, jogada em um canto. Um bichinho de pelúcia que ela mantinha no carro como amuleto da sorte estava jogado sobre um colchão sujo em um dos quartos. O fato de esses pertences pessoais estarem dentro da casa
sugeria um cenário aterrorizante no qual ambos os estudantes haviam sido levados até ali contra a vontade. Outros itens, como os fones de ouvido de Christopher e seu querido boné de beisebol, estavam sobre uma mesa, solidificando ainda mais a conexão com o casal desaparecido. Manchas de sangue podiam ser vistas em diversos pontos das paredes e do chão, indicando sinais de atividade violenta. Os investigadores também encontraram uma faca com vestígios de sangue seco, além de fragmentos rasgados de roupas femininas ensanguentadas, espalhadas em diferentes partes da casa. No entanto, a descoberta mais trágica estava em uma lata de lixo no canto do cômodo. Sob lençóis sujos e trapos, a polícia encontrou o corpo sem vida de Shannon Christian, embrulhado em 5 sacos de lixo separados e amarrado na posição fetal. A cena foi dilacerante, até mesmo para detetives de homicídios experientes. Cada centímetro do local revelava extrema brutalidade, pintando um retrato de pesadelo do que Shannon deve ter suportado. Especialistas forenses examinaram seus restos mortais e estimaram que ela provavelmente faleceu nas primeiras horas da segunda-feira, 8 de janeiro, apenas 2 dias após o súbito desaparecimento. O estado do corpo de Shannon era tão revoltante que até mesmo especialistas forenses veteranos ficaram abalados. Nenhuma área de sua pele havia sido poupada. Ela estava coberta de hematomas, escoriações, cortes e queimaduras de cigarro. Apresentava diversas lacerações na região genital e sinais de violência, além de ferimentos na boca e na garganta, indicando abusos repetidos por múltiplos indivíduos. Shannon também havia sofrido um ferimento grave na cabeça, provavelmente causado por um objeto contundente, além de hemorragia interna no abdômen, compatível com chutes ou pisoteamentos violentos. Além disso, os agressores a submeteram a múltiplas facadas, embora nenhuma delas tenha sido fatal de imediato, e apagaram dezenas de cigarros em seu corpo, intensificando ainda mais seu sofrimento. Em um dos aspectos mais perturbadores deste crime brutal, os autores tentaram destruir ou ocultar provas de DNA, despejando água sanitária de uso doméstico sobre Shannon, com foco especial em suas feridas abertas e áreas genitais. Eles também a forçaram a ingerir a substância, um ato de pura crueldade evidentemente voltado a eliminar qualquer vestígio que pudesse ligá-los ao crime. Por fim, em um ato quase incompreensível de barbárie, Shannon, ainda viva naquele momento, foi envolvida em 5 sacos de lixo e empurrada para dentro de um duto de lixo, enterrada sob lençóis e trapos sujos. Incapaz de se libertar ou de gritar por ajuda, ela morreu lentamente por asfixia e perda de sangue. Um destino que ressaltava a dolorosa realidade de que cada minuto contou nas primeiras horas de seu desaparecimento. Após essa descoberta macabra, o ocupante da casa, Lemaricus Davidson, na residência de quem o corpo mutilado de Shannon e os pertences pessoais de Chris foram encontrados, foi imediatamente classificado como foragido. Iniciou-se uma caçada humana com múltiplas agências envolvidas, com as polícias estadual e local reunindo recursos para localizar Davidson antes que ele pudesse fugir da região ou causar mais danos. Ao mesmo tempo, os investigadores identificaram outro suspeito chamado Eric Boyd, após detectarem seus vestígios na cena do crime e em conversas com possíveis testemunhas. Boyd foi capturado no dia 11 de janeiro sem oferecer resistência significativa. Uma vez sob custódia, ele não perdeu tempo em se distanciar dos aspectos mais graves do crime. Alegou, numa tentativa de obter um acordo judicial ou clemência, que não queria ir para a prisão por crimes que não cometeu. Sob interrogatório intenso, Boyd admitiu saber onde Lemaricus Davidson estava escondido. Segundo ele, Davidson havia se refugiado em uma casa desocupada, listada para venda e, portanto, vazia, o que a tornava um esconderijo improvisado conveniente. O próprio Boyd conduziu a polícia até o local, guiando os agentes por ruas secundárias e bairros tranquilos até chegarem à residência em questão. Quando a equipe da SWAT e os detetives cercaram a casa vazia, Davidson foi pego completamente de surpresa. Sem plano aparente de confronto e aparentemente sem para onde fugir, ele não ofereceu resistência à prisão. Os oficiais o algemaram no local, leram rapidamente seus direitos e garantiram que ele fosse isolado do público. A tensão era palpável, pois a captura de Davidson trouxe tanto alívio
quanto uma nova onda de dor para as famílias de Shannon e Chris, que agora precisavam lidar com a trágica conclusão de sua busca. Com Davidson e Boyd detidos, as autoridades esperavam desvendar toda a extensão do crime, identificar quaisquer cúmplices restantes e construir um caso forte o suficiente para assegurar justiça a Shannon Christian e Christopher Nilsson. Notavelmente, no momento da prisão, Lemaricus Davidson usava tênis que pertenciam justamente ao estudante que ele era acusado de assassinar. Esse detalhe se tornou mais uma prova de sua participação no sequestro e agressão ao casal. Também adicionou mais uma camada de horror à sequência já chocante de eventos, ilustrando o modo audacioso com que ele manteve objetos das vítimas. Durante os primeiros interrogatórios, Davidson tentou minimizar seu papel, alegando que não era responsável pelo assassinato nem pela tortura. Em vez disso, se descreveu como uma testemunha relutante que teria sido arrastada para o crime por comparsas perigosos. Segundo Davidson, o casal teria ido à sua casa para comprar substâncias ilícitas, sugerindo que Shannon e Chris teriam parte da culpa pelo próprio destino trágico. Ele insistiu que um conflito teria surgido entre eles e seus conhecidos, levando à violência da qual supostamente não queria participar. Afirmou ainda ter fugido do local para evitar presenciar ou se envolver nas agressões. No entanto, à medida que os interrogatórios avançavam, surgiram mais 3 suspeitos: George Thomas, amigo de Davidson; Letalvis Cobbins, meio-irmão de Davidson; e uma jovem de 18 anos chamada Vanessa Lynn Coleman. Ao todo, 5 suspeitos foram implicados no desaparecimento e assassinato de Shannon Christian e Christopher Nilsson. A polícia colocou todos em celas separadas para interrogatórios individuais, garantindo que nenhum deles pudesse combinar versões para encobrir a verdade. À medida que cada suspeito tentava transferir a culpa para os demais, temendo as penalidades mais severas, acabavam revelando acidentalmente partes cruciais da narrativa. Os investigadores reuniram meticulosamente esses fragmentos, organizando a cronologia dos eventos e reconstruindo o papel de cada autor nos crimes. Uma linha do tempo de eventos trágicos. Lemaricus Davidson, nascido em 1981, havia sido libertado em liberdade condicional apenas alguns meses antes dessas atrocidades, após cumprir pena por delitos violentos anteriores. No inverno de 2007, ele precisava desesperadamente de dinheiro para financiar suas atividades ilegais, especialmente porque precisava de um veículo para entregar substâncias ilícitas aos seus clientes. Sem qualquer estabilidade financeira, Davidson elaborou um plano para roubar um carro de uma garagem subterrânea que, segundo rumores, tinha segurança mínima e nenhuma câmera de vigilância funcional. Foi nessas circunstâncias infelizes que Davidson e pelo menos um cúmplice acabaram no mesmo local que Shannon Christian e Christopher Nilsson, que estavam na garagem discutindo sobre o atraso de Chris. Esse encontro fortuito provou ser uma reviravolta fatal. Vendo que os 2 estudantes estavam vulneráveis e que o carro poderia atender à sua necessidade imediata, Davidson tomou a decisão arrepiante de não deixar testemunhas vivas. Armado com uma arma de fogo, ele e seu cúmplice forçaram Shannon e Chris a entrarem no porta-malas sob a mira do revólver. A partir daquele momento, o sofrimento das vítimas se transformou em um pesadelo do qual não escapariam. Os criminosos levaram o casal até a casa de Davidson, onde os estudantes foram espancados e submetidos a agressões repetidas. Os investigadores reuniram detalhes que sugeriam que essa brutalidade inicial incluiu ataques físicos, atos sexuais forçados e o terror constante de estarem aprisionados em uma casa desconhecida. Muitos desses detalhes só vieram à tona posteriormente, durante confissões fragmentadas dos suspeitos, e deixaram até detetives experientes chocados com a crueldade envolvida. Algum tempo após a meia-noite, os suspeitos voltaram sua atenção para Christopher. Descalço e despido, ele foi novamente colocado no porta-malas de um carro e levado até os trilhos de trem próximos. Lá, sob a escuridão da noite, os autores o forçaram a caminhar sobre as pedras duras, provavelmente para desorientá-lo ainda mais ou causar sofrimento adicional. Sem hesitação, atiraram 2 vezes em suas costas, deixando-o gravemente ferido no chão. Em um ato final de brutalidade, dispararam um tiro fatal em sua cabeça, encerrando sua vida. Em seguida, numa tentativa de apagar provas que pudessem ligá-los ao assassinato,
Despejaram um líquido inflamável sobre o corpo de Christopher e atearam fogo, esperando destruir qualquer pista física que os vinculasse à cena do crime. Após cometer esse ato chocante, os criminosos voltaram para a casa, onde Shannon permanecia amarrada e completamente à mercê deles. No dia seguinte, ela foi submetida a repetidas e inimagináveis agressões. Um ataque prolongado tão cruel que, segundo os laudos forenses, nenhuma parte de seu corpo foi poupada. Os agressores acabaram utilizando água sanitária para lavar seu corpo, numa tentativa sombria de eliminar vestígios de DNA relacionados aos abusos. Embora os processos legais contra cada suspeito tenham seguido com algumas variações, a conclusão central permaneceu clara. As ações de Lemarcus Davidson, Letalvis Cobbins, George Thomas, Eric Boyd e Vanessa Coleman representaram um dos crimes mais chocantes e cruéis da história recente. No fim, cada fragmento de prova de DNA, cada rastro físico, cada depoimento de testemunha e cada confissão apontavam para esses 5 indivíduos, desmontando suas alegações de inocência ou de participação mínima. O tribunal emitiu vereditos que variaram entre prisão perpétua e pena de morte.